Você se lembra da primeira vez que assistiu Robocop? Você se lembra da primeira vez que assistiu Robocop? Aquela sensação de estar vendo algo completamente novo. Um futuro sombrio e violento, mas ao mesmo tempo, estranhamente familiar. Muitos de nós éramos apenas crianças ou adolescentes. E a imagem daquele policial de metal, Alex Murphy, ficou gravada na nossa memória para sempre. Mas você sabia que por trás daquele filme icônico, que marcou uma geração inteira, existe uma cena tão brutal, tão chocante, que quase fez com que o filme fosse banido dos cinemas? Uma cena que os executivos lutaram para cortar, mas que o diretor, Paul Verhoeven, defendeu com unhas e dentes, acreditando que ela era a alma do filme. Hoje, vamos viajar de volta para 1987 e desvendar o segredo por trás da cena mais controversa de Robocop. Prepare-se, porque o que você vai descobrir vai mudar para sempre a forma como você enxerga este clássico. Antes de mergulharmos nessa história fascinante, se você também é um apaixonado por cinema e pelas histórias por trás das câmeras, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma viagem nostálgica como essa. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos que resgatam as melhores memórias da cultura pop. Vamos voltar um pouco no tempo. A década de 80 foi uma era de excessos, de ombreiras, cabelos volumosos e filmes de ação que não tinham medo de ousar. E no meio de tudo isso, Serge Robocop, à primeira vista, parecia só mais um filme de ação com um herói futurista. Mas quem assistiu sabe que era muito mais do que isso. Era uma sátira ácida sobre o corporativismo, a mídia, a violência e a desumanização na sociedade moderna. A história de Alex Murphy, um policial honesto e pai de família, que é brutalmente assassinado por uma gangue e ressuscitado como um ciborgue pela megacorporação UCP, é uma tragédia moderna. E é exatamente no assassinato de Murphy que mora o coração sombrio do filme. A cena em questão é a execução dele. Não é uma morte rápida, heróica, como estávamos acostumados a ver nos filmes da época. É um linchamento. A gangue de Clarence Boddicker não apenas atira em Murphy, eles o desmembram. Primeiro, sua mão é obliterada por um tiro de espingarda. Depois, o resto do seu corpo é perfurado por dezenas de balas, numa sequência cruel e prolongada. Ele implora, grita, sofre, e nós, espectadores, somos forçados a assistir a tudo, sem poder desviar o olhar. A câmera não poupa detalhes. O diretor Paul Verhoeven queria que sentíssemos cada tiro, cada momento de agônia. Ele queria que a morte de Murphy fosse insuportável. Mas por quê? Por que mostrar algo tão gráfico? Verhoeven tinha uma visão muito clara. Ele argumentava que, para que o público realmente se importasse com a jornada de Robocop, em busca de sua humanidade perdida, eles precisavam primeiro testemunhar a perda brutal dessa humanidade. A violência não era gratuita, era narrativa, era um sacrifício quase bíblico. Murphy precisava ser destruído, crucificado pela violência daquela Detroit distópica, para que pudesse renascer como uma figura messiânica, um salvador de metal. Sem essa cena visceral, a vingança de Robocop e sua luta, para lembrar quem ele era, não teriam o mesmo peso emocional. Seria apenas um robô legal, atirando em bandidos. Com a cena, a história ganha alma, ganha dor, ganha propósito. No entanto, a MPAA, o órgão de classificação de filmes nos Estados Unidos, não viu as coisas dessa forma. Quando viram o primeiro corte, eles ficaram horrorizados. O filme recebeu imediatamente a classificação X, a mesma de filmes adultos, o que seria um desastre comercial. Um filme com classificação X não seria exibido na maioria dos cinemas e teria sua publicidade severamente limitada. Os produtores entraram em pânico. Eles imploraram para que Verhoeven cortasse a cena, para que a tornasse menos explícita. E aqui começa uma verdadeira batalha nos bastidores. Verhoeven teve que editar a cena da morte de Murphy 11 vezes. 11 vezes ele voltou para a sala de edição, cortando alguns frames aqui, diminuindo o sangue ali, tentando encontrar um equilíbrio que agradasse a censura sem destruir sua visão artística. Ele conta que cada corte era como arrancar um pedaço da sua alma. Ele removeu alguns dos closes mais gráficos, diminuiu a duração de certos impactos de bala e aparou a reação de Murphy. A cada nova versão, o filme ia se aproximando da classificação R, que era desejada menos para maiores de 17 anos acompanhados. Finalmente, após a 11ª tentativa, a MPAA cedeu e concedeu a classificação. O truque de Verhoeven foi genial. Ele sabia exatamente quais frames cortar para dar a impressão de menos violência, sem na verdade diminuir o impacto psicológico da cena.
Ele brincou com a percepção do espectador. O resultado final que vimos nos cinemas ainda é incrivelmente forte e perturbador, mas é uma versão suavizada do que o diretor originalmente filmou. A versão sem cortes, que depois foi lançada em edições especiais de DVD e Blu-ray, é ainda mais longa e brutal. Nela, vemos um close explícito da cabeça de Murphy sendo atingida pelo tiro final de Bodke, um detalhe que foi completamente removido da versão de cinema. O interessante é que, mesmo na versão censurada, a cena cumpriu seu objetivo. O público saiu do cinema chocado, mas conectado com o drama de Alex Murphy. Nós sentimos a sua dor, e por isso, torcemos por sua vingança e por sua redenção. A violência extrema serviu a um propósito maior. Ela nos fez questionar a nossa própria sociedade. Robocop não era sobre a glorificação da violência, mas sobre as suas consequências, sobre como ela nos desumaniza. Seja você a vítima ou o agressor. A Detroit do filme, com suas greves, sua criminalidade desenfreada e suas corporações gananciosas, era um espelho distorcido da nossa própria realidade. E é por isso que Robocop continua tão relevante hoje. O filme de 1987 antecipou debates que temos atualmente sobre tecnologia, vigilância, brutalidade policial e o poder das corporações. A cena da morte de Murphy não é apenas um marco do cinema de ação. É uma peça fundamental de uma crítica social poderosa que continua a ecoar décadas depois. A coragem de Paul Verhoeven em lutar por sua visão, em arriscar o sucesso comercial do filme para manter sua integridade artística, é uma lição para qualquer cineasta. Ele entendeu que às vezes, para mostrar a luz, é preciso primeiro nos mergulhar na mais completa escuridão. Pense nisso. Quantos filmes hoje teriam a audácia de mostrar algo tão cru? Em uma era de filmes de super-herói com violência higienizada, onde prédios caem, mas raramente vemos o custo humano. Robocop se destaca como um lembrete brutal de que a violência tem um rosto, tem dor, tem consequência. A morte de Alex Murphy não foi bonita, não foi heróica. Foi feia, suja e profundamente triste. E é exatamente por isso que é uma das cenas mais importantes e geniais da história do cinema. Ela nos força a sentir, a pensar e, acima de tudo, a lembrar que por baixo da armadura de metal ainda existia um coração humano batendo pelo menos a memória de um. E aí? Você já conhecia essa história dos bastidores? A sua percepção sobre o filme mudou depois de saber de tudo isso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu adoro ler e trocar essa ideia com vocês. E se você chegou até aqui, é porque realmente ama cinema tanto quanto eu. Então não se esqueça, se você quer fazer parte desta comunidade que desvenda os segredos por trás dos seus filmes favoritos, que mergulha fundo na nostalgia e celebra a sétima arte, o seu lugar é aqui. Clique agora no botão de inscrição e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo e nos ajuda a continuar essa jornada. A sua inscrição é o nosso combustível. Muito obrigado por assistir e até a próxima.